No dia de ontem tivemos meditando sobre as armaduras de Deus. E nessa manhã, pela providência de Deus, vamos continuar falando sobre a armadura de Deus 2. Para tanto, podemos continuar nossa meditação no livro de Efésios, capítulo 6, verso 16, que nos fala: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa epístola e especialmente essa porção bíblica, ele tinha como ideia, ilustração, o soldado romano. E como o soldado romano tinha as suas armas tanto defensivas como ofensivas. E naquela ocasião, os soldados romanos, eles tinham um escudo de 1,20 m de altura por 60 centímetros de largura. Esses escudos eram feitos de madeira e revestido de couro resistente. O soldado o segurava diante de si para protegê-lo de lanças, de flechas e dardos inflamados. As beiradas desses escudos tinham um formato que permitia a uma linha inteira de soldados encaixar um escudo no outro e manter sobre o inimigo como se fosse uma parede sólida. Esses escudos eram encaixados e eles marchavam contra os inimigos. Essa ideia que Paulo escreveu sobre isso, tomando sobretudo o escudo da fé, é uma ideia também que sugere que nós, cristãos, que não estamos sozinhos nessa batalha espiritual. A fé que Paulo menciona, tomai sobretudo o escudo da fé, não é a fé salvadora, mas sim a fé viva, a fé na confiança das promessas e no poder de Deus. A fé é uma arma defensiva que nos protege dos dardos inflamados de Satanás. No tempo do apóstolo Paulo, os soldados atiravam flechas cujas pontas eram mergulhadas em alguma substância inflamável. Substâncias essas que eram acesas e lançadas contra o inimigo. Fazia uma grave situação contra as pessoas que eram atiradas essas flechas. Era algo terrível, que eram lançadas pelo alto contra o inimigo. Então, os soldados romanos precisavam ter esse bom escudo para serem protegidos. Essa figura também nos mostra como Satanás, ele lança os seus dardos inflamados
em nosso coração, em nossa mente. Isso vem através de mentiras, de pensamentos blasfemos, pensamentos de ódio contra outras pessoas, dúvidas, desejos ardentes que pelo pecado. Então, se nós não apagarmos esses dardos pela fé, eles começam uma espécie de incêndio dentro de nós e desobedecemos a Deus. Não temos como saber quando Satanás ele vai lançar um desses dardos contra nós, de modo que devemos sempre viver pela fé e usar o escudo da fé. Então, este verso 16 é muito claro. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Depois Paulo, ele continua dizendo: tomai também o capacete da salvação. Capacete da salvação. Satanás, ele deseja atacar a nossa mente. Capacete, nós sabemos, é para ser utilizado na cabeça. E foi na mente que Satanás derrotou Eva. Não foi assim que Deus disse? E jogou palavras mentirosas na mente de Eva. E assim foi tirando a verdade da sua mente. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 11, ele fala sobre isso com uma outra linguagem. No verso 1 ele diz: tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda. O contexto deste versículo, Paulo está falando sobre os falsos apóstolos e falando da sua autoridade apostólica. E ele utiliza palavras bem fortes para mostrar àqueles irmãos de Corinto que eles deveriam ser guardados com esse capacete da salvação. E no verso 2 ele diz: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. O desejo do apóstolo Paulo com relação àquela igreja, como ela deveria sempre se apresentar diante de Deus. E aí ele diz no verso 3: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, isto é, a vossa mente, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. O capacete da salvação refere-se à mente que é controlada por Deus. Paulo repete isso em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e transformai-vos pela renovação
da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É um processo que nós precisamos ter, este capacete da salvação. É triste que muitos cristãos não consideram o intelecto, a mente, importante, quando na realidade o intelecto, a mente tem um papel crucial no crescimento, no serviço e na vitória do cristão. Quando Deus controla a mente, Satanás não consegue fazer o cristão se desviar. A pessoa que está vivendo da fé, que estuda a Bíblia e que aprende o significado das Escrituras, não se deixará enganar com facilidade. Então nós precisamos, sim, sermos instruídos segundo é a verdade do Senhor Jesus Cristo. Paulo, nessa mesma epístola aos Efésios, capítulo 4, verso 21, ele diz: se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Então, esse é o escudo da fé. Devemos estar sempre crescendo na graça. É o que o apóstolo Pedro, ele nos orienta em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Esse é o capacete da salvação que precisamos estar usando em todo lugar. Onde ministrava, Paulo sempre ensinava aos recém-convertidos as verdades da palavra de Deus. E era esse capacete que os protegia das mentiras de Satanás. Voltando para Efésios capítulo 6, verso 17, Paulo enumera mais uma arma, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete é uma arma defensiva e a espada é uma arma ofensiva. Essa arma ofensiva que Deus nos dá tem uma comparação, como já dissemos, com o soldado romano que Paulo utiliza como ilustração. O soldado romano usava embainhada em seu cinto uma espada curta também. Essa espada curta era para o combate corpo a corpo. Então nós precisamos ter essa espada curta. Hebreus capítulo 4, verso 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Paulo está fazendo uma comparação com a palavra de Deus, com uma espada,
uma espada, pois, que é afiada e capaz de penetrar o ser interior, da mesma forma como uma espada material, uma espada que traspassa o corpo e dessa maneira faz um estrago. Quando a palavra nos convenceu do pecado, nosso coração, ele também foi atingido por essa espada espiritual. Ele foi compungido quando realmente a palavra de Deus, ela vem, ela nos fere no bom sentido. Ela faz algo tremendo nas nossas vidas. Atos capítulo 2, no discurso do apóstolo Pedro, no seu verso 37, nós podemos ver como aqueles judeus que ouviram o discurso de Pedro no Pentecoste, no final, eles disseram, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões, irmãos? Aquela palavra tocou profundamente no coração daqueles visitantes e daqueles moradores que estavam ali na festa de Pentecoste. Pedro, numa ocasião anterior, tentou usar a espada para defender o Senhor Jesus no Getsêmani. Conhecemos bem essa passagem quando vieram prender ao Senhor Jesus Cristo. Pedro teve uma reação intempestiva e diz o texto em Lucas 22, 47, e estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhes disse, Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele e o que ia suceder, disseram-lhe, Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse, deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Mas em Pentecoste, Pedro aprendeu a utilizar-se de uma outra espada, a espada do Espírito. E a espada do Espírito, ela é muito mais poderosa. Houve 3.000 conversões quando Pedro utilizou-se dessa espada do Espírito. Um outro exemplo que encontramos na Bíblia foi o exemplo de Moisés. Também tentou conquistar com a espada. E muitos querem utilizar espadas materiais para realizar a vontade de Deus. E a vontade de Deus não se utiliza com essas armas. Êxodo capítulo 2, verso 11 diz, e aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu aos seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos, e olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu-o
na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres o teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Mais tarde, Moisés descobriu que a palavra de Deus por si mesma, ela era suficiente para derrotar o grande império egípcio. Uma espada material, ela traspassa o corpo, mas a palavra de Deus, ela tem um poder maior, ela traspassa o coração. À medida que a espada material é usada, ela perde o seu corte. Mas quando a palavra de Deus é usada em nossa vida, ela torna-se cada vez mais afiada, mais a pessoa vai saber como utilizar essa espada. Uma espada material deve ser empunhada por um soldado, mas a espada do Espírito tem seu próprio poder, pois é viva e eficaz e mais penetrante, como diz o texto de Hebreus capítulo 4, verso 12. O Espírito escreveu a palavra e o Espírito empunha a palavra quando aceitamos pela fé e a usamos. Uma espada material fere e mata, enquanto a espada do Espírito, ela cura feridas e vivifica. Como é bom ouvir a palavra de Deus. Enquanto a espada, ela faz esse processo maravilhoso nas nossas vidas. Mas quando nós usamos a espada contra Satanás, desferimos um golpe que o enfraquece e o impede de atrapalhar a obra que Deus realiza através de nós. Quando o Senhor Jesus foi tentado lá no deserto por Satanás, que tipo de arma que o Senhor utilizou? O Senhor utilizou a espada do Espírito e ele derrotou o inimigo. Nós podemos ver isso em Lucas, no seu capítulo 4, como o Senhor utilizou da espada do Espírito. Ele pôde dizer: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. O Senhor, nas 3 tentativas que Satanás o tentou, ele disse: está escrito. E ele pôde se referir ao Antigo Testamento, utilizando-se da palavra de Deus. É interessante observar que também Satanás pôde citar a palavra, porque está escrito. Isso ele disse no capítulo 4 de Lucas, no verso 10,
porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem. Então aqui nós precisamos ter muito cuidado, mas Satanás nunca o faz de uma maneira completa. Ele tentou enganar o Senhor Jesus Cristo, assim como ele enganou a Eva. Então, o inimigo, ele tenta usar a palavra de Deus para nos confundir, de modo que é importante conhecer todas as palavras que Deus nos deu, porque senão podemos entrar por desvios, como muitos adentram e aderem ideias que parece que têm uma correspondência bíblica, como as seitas, mas são ideias totalmente fora dos padrões da palavra de Deus, dos padrões da interpretação, da hermenêutica da palavra de Deus, e assim pessoas saem para outros tipos de culto, e isso é muito perigoso. Então, nós precisamos usar a palavra de Deus, usar este conhecimento e aplicar esta palavra que o Senhor deixou para nós. Quanto melhor se conhece a palavra de Deus, mais fácil é detectar as mentiras de Satanás e rejeitar suas ofertas. Em certo sentido, a armadura de Deus é uma imagem do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é a verdade. Ele pôde dizer em João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é a nossa justiça. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado, para que através dele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele é a nossa paz. Efésios capítulo 2, verso 14 diz: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, ele trouxe essa paz. Nossa fé só é possível por causa de sua fidelidade, né? E isso ele fez por nós. Por isso Paulo dizia: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele é a nossa salvação. Quando do seu nascimento, isso foi anunciado em Lucas capítulo 2, verso 30, diz assim o texto da palavra de Deus: pois já os meus olhos viram a tua salvação. Ele é a palavra de Deus. João capítulo 1, verso 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No verso 11 diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E no verso 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Isso significa que quando aceitamos a Cristo, também recebemos a armadura de Deus.
Paulo disse aos romanos como fazer uso da armadura de Deus. Isso que é importante para a nossa geração. Romanos capítulo 13, verso 11 diz: E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. Então essas são as nossas armaduras. E ele diz mais revestivos do Senhor Jesus, e não tenhas cuidados da carne em suas concupiscências. Então é tempo de despertar, como ele fala nesse capítulo 13 e 11 de Romanos, deixar os pecados, as obras das trevas, revestir-se das armas da luz e fazermos isso revestindo-nos do Senhor Jesus Cristo, como diz aqui nesse último verso, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Então essas armas estão à nossa disposição. Basta a cada um de nós saber utilizá-la. Pela fé colocamos a armadura e cremos que Deus dará vitória. No momento da salvação, vestimos a armadura de uma vez por toda. No entanto, devemos nos apropriar dela cada dia. Cada dia devemos estar utilizando. Quando o rei Davi tirou sua armadura e voltou para seu palácio, colocou-se em mais perigo do que quando ele estivesse no campo de batalha. O que aconteceu com ele? Ficou olhando aquela mulher do seu leal soldado, e ali ele foi derrotado, humilhado. Que situação! Então nunca estamos fora do alcance dos ardis de Satanás. Isso é muito claro. Felizmente, por mais que preguemos, Paulo fala em Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Nós nunca estamos fora do alcance dos ardis de Satanás, de modo que jamais devemos ficar sem a armadura completa de Deus. Que você entenda essa importante mensagem e que você sempre esteja vigilante contra as astutas ciladas do diabo. Amém.